Então, vamos dar início. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abri os nossos lábios e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Nós nos declaramos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, nós não podemos fazer absolutamente nada. Vem esvaziar-nos de nós mesmos, do nosso fundo mal. Vem nos preencher com o vosso amor, com a vossa graça, com o vosso Santo Espírito. Vem reinar em cada um de nós, vem trazer unidade. Pela força desse Santíssimo Sacramento que nós recebemos e adoramos no dia de hoje, pelo vosso corpo santo, essa grande riqueza, esse alimento preciosíssimo, santificador de cada um de nós te rogamos, Senhor, que todo o propósito, todo o projeto dessa consagração à Nossa Senhora, para poder a consagração à Nossa Senhora, mas com a finalidade de alcançar Cristo, tudo seja para o vosso louvor, Senhor, seja para a vossa glória. Que o nosso começar, o nosso permanecer, o nosso continuar, o nosso realizar, tudo seja para vós, Senhor. Que tudo em nós vos glorifique. Que nós possamos exalar o vosso cheiro, sermos verdadeiros imitadores de Cristo, para que nós possamos gozar da alegria da vida eterna. Clamamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogamos São Miguel, São Gabriel, São Rafael, para estar lutando por nós, intercedendo por nós, acampando ao nosso redor e lutando para que nós sejamos bem felizes nessa consagração, que o nosso coração seja fecundo e que nenhuma graça se perca. Pedimos ao nosso anjo da guarda que nos conduz, o nosso grande companheiro de todas as horas, de todos os momentos, que ele sempre nos desperte para a vontade de Deus e não nos deixe cair em tentação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui na terceira formação para a preparação para a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na semana passada, nós tivemos uma formação que ela levou um pouquinho mais de tempo, teve um assunto mais denso, mas era muito importante que nós conhecêssemos a nossa igreja, amássemos e amemos a nossa igreja cada dia mais e que nós tenhamos razões para declarar ao mundo do que é a nossa fé católica. E vocês vão também compreender que essa espiritualidade de São Luís Grignon de Montfort, ela tem muito a ver com a história da igreja, do que nós seremos chamados a realizar como membros da igreja católica que somos a partir do nosso batismo. Então, está todo mundo aqui me confirmando que está vendo e ouvindo, e eu vou começar aqui a compartilhar a tela da formação de hoje.
Ana Patrícia, liga para mim. Só a câmera me dá um ok para me dizer se estão conseguindo ver a tela. Se está aparecendo para todo mundo. Ok, obrigada. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui nesse caminho, trilhando esse caminho de preparação para a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. E hoje nós vamos conhecer, falar um pouco do tratado da verdadeira devoção. Então, na próxima aula, nós já vamos começar com o primeiro capítulo do tratado. Então, já para a próxima aula, é necessário que todos vocês tenham lido previamente o capítulo 1. Hoje a gente vai introduzir sobre o que significa o tratado, o que significa essa obra, qual a importância dessa obra, e também conhecer esse método de espiritualidade que São Luís Maria Grignon de Montfort trouxe até nós, também fazendo uma comparação com outros caminhos espirituais, né? Por que nós estamos fazendo esse caminho de espiritualidade com São Luís Grignon de Montfort? Qual as características e o que deseja São Luís com esse caminho, né, de perfeição? Por que não chamar caminho de perfeição? Porque quando nós começamos a trilhar um caminho de espiritualidade, nós estamos querendo deixar Deus trabalhar em nós, o Espírito Santo trabalhar em nós, e nós alcançarmos aquilo que Deus deseja de nós, é que sejamos santos. Então, hoje nossa meta é conhecer um pouco o tratado e esse caminho espiritual. Então, o livro, né, o Tratado da Verdadeira Devoção, ela é uma verdadeira fábrica de santos. Ou seja, foi escrita por um santo, é lido para aqueles que são chamados a ser santos, e muitos santos trilharam por esse caminho. Então, como o Senhor diz que nós fomos criados para glorificá-lo, louvá-lo, servi-lo e amá-lo, nós precisamos trilhar esse caminho de perfeição. E lembrando da formação passada, que nós vimos que a Igreja Católica, como essa mãe mestra, ela nos ajuda muito nesse caminho de perfeição, no trazendo esse leito, né? Esse leito do rio pelo qual a graça do Espírito Santo, que é a água, que ele vai passar e que nós precisamos ter esse caminho de obediência, de fidelidade, de amor a essas regras, a esse leito tão amado, para que porque tudo de Deus ele tem ordem. Tudo de Deus é ordenado, é perfeito e conduz à perfeição. Então, São Luís, como nós vimos nas formações anteriores, ele já foi beatificado, já foi declarado santo, mas ele ainda não tem esse título de doutor da Igreja. Mas caminha-se para isso. Por quê? Porque vários papas, né, já declararam que essa obra espiritual ela é isenta de erros e que ela conduz com eficácia a essa santidade a que Deus pede de cada um de nós. Então, o livro ele foi escrito um pouco antes, nós vimos que São Luís foi padre de 1700 a 1716, foi quando ele morreu, e acredita-se que ele começou a escrever esse livro em meados de 1713, 1712. Mas lembremos que São Luís, ele já vivia naquele tempo de uma forte heresia, e nós fizemos o estudo dessas heresias para compreender que heresia é tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Deus, contra o anúncio, a evangelização de que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e que os dogmas de fé que a Igreja Católica nos colocam por ação do Espírito Santo, elas são verdades de fé que devem ser cumpridas por cada um de nós, e que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é herético, de tudo aquilo que é, porque fora de Cristo
tudo é engano, tudo é mentira, tudo é erro. Então, esse livro, quando ele foi escrito, e ele já foi uma preparação para que as pessoas perseverassem nesse caminho de santidade, e nós vimos que os jansenistas haviam se levantado no tempo de São Luís para fazer com que as pessoas perdessem a sua fé, renunciassem à sua fé, saíssem da Igreja Católica. Os jansenistas dividiram a igreja do seu tempo. A igreja da França não queria mais se submeter a Roma. E, em seguida, veio a questão da Revolução Francesa. Então, quando São Luís veio a morrer, que toda a obra dele foi guardada para preservar por conta dos revolucionários, né? Daquelas pessoas que estavam atacando a igreja, o manuscrito ele precisou ser guardado, foi escondido. Só que ficou escondido por 130 anos. E o próprio São Luís, nós vamos ver que a sua obra, ele tem vários aspectos. A obra de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção, ela possui um aspecto histórico, possui um aspecto espiritual, possui um aspecto profético. E o próprio São Luís disse que ele estava prevendo que muitos animais frementes viriam em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos esse pequeno escrito, ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas, no silêncio de uma arca, a fim que não apareça. Eu coloquei entre parênteses TVD 114, também para lembrar vocês que o livro de São Luís ele é dividido em números. Então, você pode, quando você abre o livro, você vai vendo né? Vai seguindo aquela numeração. Então, os parágrafos, os pontos que São Luís traz, eles estão todos numerados. Então, essa informação, essa profecia de São Luís estava no número 114. Quando esse livro foi encontrado, ele estava ausente as 8 primeiras folhas e algumas folhas do final. Então, não se sabia propriamente o título, né, que São Luís tinha dado para as suas anotações. Mas, de acordo com a leitura e como o livro foi manuscrito, né, foi verificada a caligrafia e foi identificado que era realmente de São Luís, se viu que quando São Luís vai falando de falsas devoções, ele vai dizendo que esse caminho espiritual que ele está trazendo é um livro de verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E que ele tem esse nome, foi dado esse nome de tratado a ele, porque São Luís conseguiu, nessa obra, reunir todo o conhecimento que se tinha até aquele momento sobre a Santíssima Virgem, sobre a Santíssima Trindade. Então, a palavra tratado significa essa grande reunião de conhecimento, essa riqueza de conhecimento dentro de uma obra. E São Luís vai dizer em algum momento que existem falsas devoções, mas que existe aquela que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E essa verdadeira devoção é essa que ele deseja nos apresentar. E o inimigo de Deus sabe que quando nós vivemos um processo que é capaz de nos santificar, que é capaz de fazer com que nós tenhamos uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem, e a consequência disso é totalmente diferente. Alguém entrou com o microfone aberto para desligar, tá bom? Por conta da gravação. Então, o inimigo de Deus, sabendo disso, que essa obra, muitas pessoas iriam ler e iriam aplicar em suas vidas, iam ter uma vida interior, uma vida de apostolado, uma vida intensa de conversão, de viver cada passo glorificando a Deus em tudo. O inimigo procurou de todas as maneiras fazer com que esse livro não fosse encontrado.
E muitas vezes o livro chega a nós também, mas nós vamos colocando ali no cantinho, depois eu leio, não, num outro momento eu leio. Então isso também é uma forma assim que a gente pode estar verificando assim que o inimigo de Deus tenta nos atrapalhar para que a gente não faça a leitura dessa preciosidade que é o tratado da verdadeira devoção. E nós não precisamos temer, porque esse livro ele foi exatamente assim descoberto em um período muito próximo ao processo de beatificação de São Luís, e os seus escritos foram analisados e foram declarados isentos de qualquer erro que impedisse sua beatificação. Sara, por que você está fazendo questão de nos dizer isso? Porque muitas vezes, quando nós procuramos viver, colocar em prática, né, ou estamos lendo o livro do tratado, algumas pessoas querem nos colocar, dizer assim, vocês colocam Nossa Senhora num patamar muito alto. Às vezes querem nos acusar de pessoas que estão sendo exageradas, de pessoas que não estamos andando com moderação, estamos querendo viver uma radicalidade de vida. Então, nós precisamos compreender que a própria igreja já declarou que quem segue esse caminho de espiritualidade não incorre em erro. Nossa Senhora não deixa cair no erro, ou se cair, permanecer no erro. Então, nós vamos contar com esse auxílio poderoso de Nossa Senhora nesse caminho espiritual. Então, você já precisa, você que está se preparando para essa consagração, você já precisa ir rezando, pedindo ao Espírito Santo que ele venha te conduzir na leitura desse livro. Nós não podemos simplesmente pegar uma obra espiritual de tamanha grandeza e a gente ler de uma maneira puramente humana. Os microfones. Precisamos fazer com que tenha um microfone aberto. É porque se eu fizer aqui, eu vou ter que sair da apresentação, do slide, tá bom? Então, precisamos ir fazer essa leitura do tratado, clamando mesmo o Espírito Santo, que ele venha nos iluminar para compreender o tamanho da grandeza daquilo que está sendo dito sobre Nossa Senhora e qual o papel dela, né, que Jesus Cristo deixou a ela, o relacionamento que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem com ela, para que nós possamos amá-la, né, da maneira como ela merece ser amada. E que nós não tenhamos nenhum medo de amar Maria, porque poderemos ser acusados disso, né? Por exemplo, quando dizem, isso está muito exagerado, vocês estão muito marianos. Mas nós nunca vamos amar Maria como Jesus Cristo amou. Então, por mais que nós nos esforcemos, nós nunca vamos amar Maria como Jesus amou. Então, não tenhamos medo de fazer esse caminho espiritual. Então, vários papas, inclusive João Paulo II, como a gente viu, eles aprovaram o conteúdo do Tratado da Verdadeira Devoção e ainda concederam indulgências a quem se consagrasse pelo método de São Luís. Então, nós teremos um perdão de nossos pecados, será uma forma de abrandar, de expiar tudo aquilo os pecados que nós já cometemos, né? Então, são muitas indulgências que recebem aqueles que se consagram. Isso foi concedido pelos papas. Quando nós formos ler o Tratado da Verdadeira Devoção, o tratado ele pode ser entendido, assim, classificado em 3 partes. Então, na primeira parte, nos primeiros capítulos, quando vocês estiverem lendo o Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís vai explicar o que é essa consagração, o que é esse caminho espiritual. Então, ele já vai respondendo as nossas primeiras indagações. Eu estou fazendo esse curso, essa formação, mas o que é mesmo essa consagração?
Em que consiste essa consagração? Então, São Luís, logo nos primeiros números, né, capítulos, ele já vai por ação do Espírito Santo, porque ele diz no livro que o livro dele foi todo inspirado, que não foi ele, que foi o Espírito Santo que o iluminou para que ele redigisse. E tanto é espiritual que ele está até hoje, né, sendo esse caminho espiritual que nós estamos utilizando. Então, ele diz que esse caminho espiritual, o que é essa consagração? É um caminho de espiritualidade, é onde nós vamos buscar crescer no espírito, né? Que o nosso espírito seja mais forte do que a nossa carne, possa vencer a nossa carne. E só assim nós poderemos dar passos progressivos rumo à santidade. E ele tem esse centro de uma devoção mariana, ou seja, Deus vai nos dar um grande auxílio. Ela não é o centro, o fim que nós precisamos alcançar. O fim é Cristo. Mas Deus vai se servir de Maria, essa devoção de Maria, que nós vamos devotar a ela, para chegarmos a Cristo. E São Luís vai dizendo que nós temos necessidade dessa devoção. E essa necessidade, ela não é uma necessidade lógica ou ela não é uma necessidade real, mas ela é uma necessidade hipotética. Por quê? Porque ela decorre da vontade de Deus. Nossa Senhora não é deusa. Nossa Senhora é criatura. Mas ela é a criatura criada que é a obra-prima de Deus. E Deus quis, já que Eva, lá no paraíso, não o obedeceu, não o conseguiu amar, não conseguiu confiar naquilo que Deus estava dizendo e preferiu dar crédito, né, à serpente, Deus quis, por uma mulher, que a salvação chegasse até nós. Então, nós temos necessidade, já que a salvação chegou a nós por ela, e foi porque Deus quis assim, e nós não podemos questionar a vontade de Deus. Então, nós precisamos nos servir, enxergar que Nossa Senhora é uma estratégia de Deus para nós. Deus vai usar infinitamente Nossa Senhora para que nós consigamos chegar a Cristo. E ele vai dizendo que enquanto, vejam só, lembram da formação passada que nós fomos falar sobre a cristandade? Que nós vimos que Jesus Cristo é o Rei do Universo e que todos os poderes devem se submeter a Ele. Por quê? Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, foi quem nos fez, sabe o que é melhor para nós, né? Ele é o puro amor, o infinito amor. Então, quando nós colocamos tudo nele, deixamos ele nos conduzir, nós seremos felizes, viveremos bem-aventuranças. Mas a cristandade, ela foi rompida. E nós precisamos, e a palavra de Deus vai dizendo que Jesus Cristo já veio uma primeira vez. E ele se encarnou pelo seio da Virgem Maria. E que Jesus Cristo virá uma segunda vez. Então, nós precisamos nos preparar para essa segunda vinda de Cristo. Ou seja, quando Cristo vai reinar no céu, na terra, nos infernos, ele é o Cristo, ele é o Senhor, o Rei de todas as coisas. Mas por que esse mundo não está parecido com o reino de Cristo? Esse mundo ainda não tem características de um reinado cristão, onde Cristo é o cabeça. E São Luís vai dizer que o problema de Cristo ainda não ser suficientemente conhecido é porque Maria ainda não é suficientemente conhecida. E nós vemos quantas pessoas rejeitam Maria, quantas pessoas têm medo de amar Maria, quantas pessoas querem ir a Cristo por si mesmo, sem ter a humildade de ir com Maria. Então, enquanto Nossa Senhora não for suficientemente conhecida, amado, vai ser muito difícil
a instalação do reinado de Cristo. Então, Maria, ela veio para preparar a segunda vinda do filho dela. O padre Stefano Gobbi, nas suas interlocuções com Nossa Senhora, ela vai dizendo que ela é a mãe do primeiro advento e ela é a mãe do segundo advento. Então, ela vai preparar todos nós para que nós sejamos parecidos com o filho dela, imitadores de Cristo. E quando nós formos parecidos, imitadores do filho dela, é sinal de que o reino dele começa a se preparar e se instalar no meio de nós. Então, e que Nossa Senhora, né? E que se ele veio por ela uma vez e Deus não muda, ele vai vir por ela a segunda vez. Vai vir por ela a segunda vez. Então, ela é a mãe do segundo advento. E ela já está preparando. E essa quantidade de aparições de Nossa Senhora, nos chamando, nos convocando, sede santos, convertei, oração, jejum, penitência, tudo isso é Nossa Senhora preparando os caminhos do filho dela, preparando esse mundo para receber o filho dela. E São Luís vai dizendo que você pode escolher a Cristo por vários caminhos. Porém, Maria, por isso que é a verdadeira devoção, Maria é o caminho mais certo, mais seguro, mais fácil de ir a Cristo, de pertencer a Ele. Então, se você não quiser errar no caminho espiritual, de que você quer ir a Cristo, se sirva, se coloque, se abandone nas mãos de Maria, porque ela sempre vai nos apontar seu filho e vai nos ajudar a fazer tudo o que o filho dela nos disser. Claro, gente, que tudo isso daqui vai ser melhor trabalhado na medida dos capítulos. Essa formação de hoje, essa parte introdutória, de que vocês possam já ir amando a obra, né? Criando as resistências e fazendo as orações, né? E lendo o primeiro capítulo, para começar a receber o leite materno de Maria. Ela quer nos alimentar com um leite espiritual. E a segunda parte do tratado, ele vai trazendo as 5 verdades fundamentais sobre essa consagração. Então, os nossos porquês, as nossas indagações, as nossas dúvidas. E às vezes acontece de ter gente que desiste da consagração, não chegou nem a ouvir as verdades fundamentais. Escutem as verdades fundamentais, deixem o Espírito Santo convencer o coração de vocês. Eu não está no tempo de eu me consagrar. Escute as verdades fundamentais. Escutemos as verdades fundamentais. E nessa segunda parte, nós vamos ver que existem 7 falsas devoções a Nossa Senhora. Que muitas vezes nós dizemos que não, eu já sou consagrada a Nossa Senhora. Mas quando você vai ler a obra, São Luís vai trazendo situações que nos mostram que nós estamos sendo tíbios, mornos, escrupulosos, que a nossa carne ainda domina muito essa aceitação da orientação de Nossa Senhora em nossa vida, né? Porque cantar, ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz, e não viver, existe uma grande distância. Então, nós precisamos ficar atentos de que existem devoções falsas, devoções que não estão me fazendo crescer na santidade. Se eu digo que eu sou devoto a Nossa Senhora, mas eu não mudo, eu continuo com os mesmos defeitos, eu continuo caindo nos mesmos pecados, o meu caráter continua o mesmo. E a gente sabe que muita coisa precisa ser mudada em nós,
é sinal de que nós podemos não estarmos vivendo ainda a verdadeira devoção. E existe a devoção verdadeira. E a devoção verdadeira é esse caminho espiritual que São Luís está começando a nos ensinar. E ele já vai trazendo essas características, né, da verdadeira devoção, dizendo que essa consagração, ela é cristocêntrica. Nós vamos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. O meu fim é ser de Cristo, é pertencer a Cristo. É estar na videira que é Cristo. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Agora, muitas vezes nós queremos sair da videira. Não queremos nos submeter à videira. E Nossa Senhora vai ser aquela que gerou a cabeça e vai gerar os membros. Que gerou a árvore e vai gerar os galhos. Então, essa consagração, não se deixe ouvir, porque tem gente que diz assim, isso aí vocês estão idolatrando Maria. Nada disso. Essa consagração é cristocêntrica. Nós estamos em busca da sabedoria encarnada, que se chama Jesus Cristo. E vai dizendo que nós precisamos imitar Jesus, conhecendo como foi o testemunho, né? A vida dos apóstolos. Então, esse caminho que São Luís vai nos levar é de uma verdadeira imitação a Cristo, sendo gestado pela mãe de Cristo. Estou pedindo, tem microfones abertos. Por favor, coloque o microfone no vermelhinho, tá? Precisamos de Maria para chegar ao mediador, que é Cristo. Então, a palavra de Deus diz que quem quiser ir ao Pai, precisa ir a Ele. Então, para ir ao Pai, o mediador entre Deus Pai e os homens é Cristo. Só que nós, para irmos a Cristo, nós precisamos de auxílio. Nós temos tanta dificuldade, a nossa concupiscência é tão grande, o nosso fundo mal é tão grande, e muitas vezes nós nem achamos que temos. Mas na medida que nós nos aproximamos de Cristo, e Cristo é a verdadeira luz, quando Ele ilumina, a gente vê que nós temos trevas. E que essas trevas, quando nós encontramos com ela, nós queremos correr como Adão e Eva correram para o mato para dizer assim, estou nu, que eu pequei. Quero fugir de Cristo. Mas Nossa Senhora não vai nos deixar fugir de Cristo. Então, nós precisamos, são dons de Deus, são presentes de Deus, os santos e Nossa Senhora. Agora, Nossa Senhora é rainha de todos os anjos e santos. Então, ela, sobremaneira, conduz também todos os anjos e santos também para nos conduzir. Eu queria tanto saber. Eu tenho um microfone aberto, mas eu não consigo ver onde que está. Vamos lá. Precisamos de Maria para conservar as graças que nós já temos. Então, assim, esse caminho que nós estamos aqui, esse caminho espiritual, é também para nós melhorarmos, nos convertermos, darmos passos, subir os degraus no caminho de santidade, mas também não perder aquilo que nós já recebemos. Cuidado quem está de pé, que pode cair. Então, nós não podemos contar com as nossas próprias forças para conservar as graças que Deus já nos concedeu. Então, nós precisamos de Nossa Senhora para conservar essas graças. E na terceira parte, nós temos a consagração. Ele vai trazer propriamente em que consiste a consagração total. Total. A Jesus Cristo pelas mãos de Maria. É onde eu vou dar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu terei. Eu não vou reter mais absolutamente nada.
Eu vou entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora para que nada se perca e ela possa, por essas mãos santas, santíssimas que ela tem, entregar tudo para Jesus Cristo. É melhor receber pelas minhas mãos ou receber pelas mãos dela? É melhor receber das mãos de Maria, né, da rainha. Então, quais são as razões pelas quais nós devemos abraçar essa consagração e quais são as práticas interiores e exteriores que todo consagrado, que um verdadeiro consagrado deve ter. Então, o livro ele vai trazer tudo isso daí. E que alegria que nós temos esse caminho espiritual. A consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís, é um auxílio poderoso para os cristãos em tempos difíceis. E nós vimos isso. Em tempos de Revolução Francesa e de lá para cá, quantas revoluções já se teve? Revoluções em que sentido? Declaração de que não servirei a Cristo, não sirvo a Cristo. No sentido de desobedecer, não quero estar na igreja de Cristo. Então, em tempos difíceis, essa consagração vai ser um auxílio poderoso para os cristãos. E nós, algumas pessoas aqui que já estão aqui e que são consagrados a Nossa Senhora e já vivem essa consagração, sabem que nós enfrentamos tempos difíceis também para nos afirmarmos dentro dessa consagração. E que ainda bem que nós somos consagrados a Nossa Senhora, porque diante de tanta coisa que a gente passa, a gente vê assim, meu Deus, se não fosse o auxílio poderoso de Nossa Senhora, eu tinha sucumbido. Então, nós vamos ver que o que Deus está nos concedendo aqui é uma grande providência. Então, a consagração é esse caminho de santificação que deve nos levar à perfeição se nós vivermos de verdade essa consagração e que ela serve para nós leigos, para os que são sacerdotes, para os que são os religiosos. Então, não importa o estado de vida, o chamado, né, vocacional é uma grande providência de Deus ser consagrado verdadeiramente a Maria. O tratado, ele é uma obra essencialmente teológica. Por quê? Porque ela fala, é uma obra que vai falar de Deus, dos atributos de Deus, vai nos ajudar a entender mesmo quem é Deus, a grandeza do amor, o tamanho do amor de Deus por nós, porque por eles nos ter dado seu divino Filho encarnado e fez isso no ventre de Maria, isso é um grande presente para todos nós. Então, nós vamos descobrindo Deus, os atributos de Deus, e vamos nos aproximando e amando e servindo cada vez mais a Deus. A obra, ela demonstra esse importantíssimo papel que a Virgem Maria tem contra o demônio e seus sequazes. Então, São Luís vai dizer na obra que nós temos 3 inimigos. Nós temos a nossa própria carne como inimigo, nós temos o demônio e seus sequazes, e nós temos o mundo. Então, para nós vencermos o demônio e os inimigos, né, de Deus, nós precisamos da Virgem Maria, porque ela é a mulher do Apocalipse. Ela é aquela mulher que pisou na cabeça da serpente. Ela é aquela mulher que fez Lúcifer se revoltar e dizer que não iria servir. E que fez com que a terça parte dos anjos, né, aderisse ao projeto dele e caíssem do céu. E hoje eles não podem mais gozar da presença de Deus porque eles não podem mais ter o arrependimento. E essa consagração ela é importantíssima para nós se nós quisermos nos manter unidos ao espírito e à doutrina da igreja. Gente, olha, é incrível quando, como nós, consagrados a Nossa Senhora, que podemos estar sendo submetidos constantemente
há detalhes que a gente vê que não é da doutrina verdadeira, que é algo que não está nos levando a Jesus e que está nos levando para o caminho contrário, Nossa Senhora nos exorta no coração e nos mantém unidos ao verdadeiro Espírito e à doutrina da Igreja, a não aceitar aquilo que o mundo quer propor, aquilo que não é verdade de Deus. Então, vai nos ajudar a viver essa luta contra os agentes da revolução, né? Daqueles que querem destruir a Igreja e Cristo. O tratado, ele possui um relevante papel histórico de como os cristãos permaneceram firmes na fé católica em tempos de Revolução Francesa. Então, ao longo da obra, vocês vão ver como os pequeninos, os simples, os mansos, os humildes conseguiram permanecer fiéis a Cristo e a sua igreja. Por quê? Porque foram ensinados, né? Foram educados, formados por São Luís Grignon de Montfort. E aí São Luís vai dizendo que essa obra ela procura preparar o futuro reino de Cristo, espalhando a perfeita devoção a Maria. Eu trouxe aqui uma fala do professor Plínio Correia. Ele fundou a comunidade Arautos do Evangelho. E ele deixou isso aqui escrito, é de uma preciosidade, quem pudesse estar lendo esse texto dele. Então, ele diz assim, que o nexo entre São Luís Grignon de Montfort e a Revolução é muito interessante. São Luís foi vítima de uma oposição irredutível dos bispos jansenistas franceses, de excomunhão em excomunhão, de suspensão de ordens e suspensão de ordens. Acabou reduzida a pregar apenas em 2 dioceses da França. Então, vejam como São Luís foi perseguido pela falsa igreja. Essas dioceses foram justamente aquelas em que mais tarde não penetraria a Revolução Francesa, em que o povo lutaria ao lado do clero contra os insurretos, em que os católicos marchariam de encontro às hostes revolucionárias ao cântico de hinos religiosos que seus antepassados tinham ouvido de São Luís Grignon de Montfort. Então, aqueles pequeninos que ouviram aqueles hinos cantados, né, por São Luís, escritos por São Luís, de que nada poderia me tirar de Cristo, nada poderia me roubar de Cristo, que eu não renuncio Cristo a nada, foram esses pequeninos que marcharam ao lado da igreja. E aí, o mapa da França ficou muito evidente. Aquele que foi vacinado contra a Revolução, que foram os que foram ensinados por São Luís Grignon de Montfort, e a região por ele vacinada, né? E aqueles que não foram da zona dominada pelos jansenistas, que resistiram à sua revolução. Então, onde os jansenistas dominaram, encontraram pessoas frágeis na sua fé, que não foram formadas na sua fé, que não tinham vida interior, que não tinha vida de apostolado, mas era só uma carência, não resistiram. E aí a revolução teve livre curso. E olha que coisa maravilhosa que o professor Plínio Corrêa diz para nós, que é assim muito da essência dessa consagração. A derrota do espírito do mundo, que é um dos inimigos que nós precisamos vencer, e a restauração da civilização sobre os princípios da Igreja Católica não começam por meio da política, das obras, do talento ou da ciência. Estão entendendo? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão colocando toda a sua esperança na ciência, ou na política, ou contando com seus próprios talentos.
ou naquela grande obra que está realizando. Mas Deus está dizendo que a derrota desse espírito mundano e a regeneração dos princípios da Igreja Católica não vão começar por aí. O que, mesmo, que na época de São Luís, Bossuet encantava e deslumbrava Versalhes e Paris com seus sermões. Entretanto, para evitar a derrocada religiosa da França, não foram decisivos. Então, por mais belo que fosse um sermão de Bossuet, não fez com que as pessoas resistissem. Aí, o que é que o professor Plínio Corrêa vai dizer? Que o começo da regeneração de todas as coisas está na piedade, no afervoramento da vida interior, está propriamente nos fundamentos religiosos da vida de um povo. Isso é que importa. Se eu for de Cristo, se eu deixar Cristo reinar na minha vida, deixar Ele conduzir a minha vida, eu vou ser incendiado pelo Espírito Santo. E tudo que eu tocar com o fogo do Espírito Santo vai incendiar. Então, o que precisa acontecer é uma regeneração do meu interior. Eu preciso ter uma vida piedosa. E eu preciso clamar o Espírito Santo para ele incendiar minha vida interior. Aí sim, eu poderei ter uma vida de apostolado. E que não existe apostolado. O que é apostolado? Apostolado é quando eu recebo de Deus a orientação, ele me prepara, e aí eu começo a realizar as obras. Eu começo a evangelizar. Eu começo a dar aquilo que Deus me deu. Só que para todo apostolado, diz o professor Plínio Corrêa, isso a gente tem que ter muito em mente. Dentro da igreja, nós podemos ter muitas comunidades, podemos ter muitas pastorais, mas e fazendo e realizando muitas coisas, uma vida de apostolado. Muitas adorações, muitos cursos, muitas formações, muito tudo, muito grupo de oração, mas é fundamental para uma vida de apostolado, a alma de todo apostolado é ter um caráter estritamente religioso, piedoso. Eu só posso dar e realizar aquilo que já tem dentro de mim. Então, São Luís vai trazendo muito isso, que eu preciso me consagrar a Nossa Senhora, porque para eu servir a Cristo, eu preciso ser cheio dele. Eu preciso estar transbordando dele. Então, eu preciso deixar que ele me incendeie, me afervore com o Espírito Santo, me forme na piedade e forme o meu caráter. Aí, quando a gente usa essa palavra caráter, a gente já diz assim, muitas vezes no senso comum. A pessoa nasceu assim. É do caráter dela. É do temperamento dela. Só que São Luís, usando aqui as palavras mais atuais, diz que nós não somos Gabriela. Nós não nascemos assim, vamos viver assim, vamos morrer assim, Gabriela. Não. O nosso caráter, aquilo que é bom, precisa ser conservado e aprimorado. E aquilo que é mal, precisa ser iluminado, convertido, restaurado, para que possa ir ao encontro daquilo que Deus quer. Então, já digo aqui para vocês, essa formação vivida com a intensidade, com a verdade que ela requer, ela vai nos revolucionar. Ela vai fazer, porque quando a gente está indo em encontro da verdade, e a verdade é Cristo, Cristo vai nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. E quantas vezes nós temos determinados comportamentos, às vezes numa situação de surpresa, que nós vemos assim, gente, agi assim, eu fiz isso.
Então, o meu caráter precisa muito do auxílio de Cristo, né? Então, para isso, eu preciso, para trabalhar o meu caráter, e aí você já precisa começar aqui a dizer assim, na sua oração, Senhor, eu quero deixar que essa consagração, que essa verdadeira consagração trabalhe, inclusive, o meu caráter. O meu caráter, aquilo que eu sou. Não estou dizendo aqui que nós somos, temos um caráter ruim, não é isso. É porque ele sempre pode melhorar. Ele precisa estar de acordo e ordenado com aquilo que Deus quer de nós, para aquilo que Ele sonhou conosco. E eu digo para vocês, semanalmente, quando eu estou preparando aqui as formações para vocês, eu vou vivendo situações em que eu me deparo com o meu nada, com os meus pecados, com aquilo, o nada que eu sou, que eu vejo assim, Senhor, ainda estou muito longe daquilo que o Senhor quer. Então, eu estou em construção. É indispensável que eu tenha o auxílio de Nossa Senhora. Porque quando eu vejo que eu tenho esse fundo mal, eu preciso do auxílio dela para ela cuidar de mim nesse momento e não deixar eu ficar abatida. De eu acreditar que Deus pode tudo na minha vida e pode tudo na sua vida. Então, nós precisamos deixar que essa consagração afervore o nosso interior. Queime tudo que é mal, queima tudo que não deve permanecer, que incendeie com o fogo do Espírito Santo, nos santifique, e aí sim nós poderemos ser luz, sal e luz para o mundo. Deus disse que não se coloca algo que ilumina debaixo de uma mesa, escondido. Não. Quando Deus começar a trabalhar em nós e que nós tivermos esse fogo de santificação em nós, então nós precisamos gritar para o mundo que nós somos de Cristo e evangelizarmos o mundo. Isso é a fé revoltada. Olha só, muitas vezes nós estamos na igreja, já estamos, temos vida de oração, temos até um apostolado, já dizemos assim, eu já tenho uma caminhada com Deus. E às vezes ficamos tristes porque na nossa família, né, nós não conseguimos evangelizar, ficamos tristes porque não conseguimos muitos frutos espirituais com aqueles que a gente mais ama. Mas olha o que é que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. Então veja como Deus vai nos chamando aqui de soldados. Quem está nesse mundo, e São Luís vai usar muito essa expressão, soldados de Cristo. Nós somos soldados. E está nesse mundo lutando com esses três inimigos, nós precisamos lutar com as armas espirituais. E essas armas espirituais, do jejum, da oração, da mortificação, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Então, Deus está nos trazendo uma grande esperança. Que quanto mais for a minha conversão, quanto mais eu deixar Deus trabalhar no meu interior, quanto mais eu for de Deus, quanto mais a minha vontade for anelada à vontade de Cristo, mais nós poderemos arrasar fortificações, corações muito endurecidos. E vai dizendo assim, nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Só que a gente está vendo isso, mas será que já está acontecendo? Nós já estamos levando outros a Cristo. Nós já estamos levando de verdade almas para Jesus. Se nós ainda não estamos cativando todo o pensamento a Cristo e levando os outros à obediência a Cristo, talvez seja por conta disso, bem que São Paulo vai dizer depois. Nós estaremos prontos para isso
assim que for perfeita a nossa obediência, nós seremos irresistíveis na evangelização e em levar almas para Jesus quando nós formos todos de Jesus. Enquanto nós não formos todos de Jesus, nós não levaremos ninguém a Jesus. Então, como é que nós vamos mudar esse mundo? A começar de nós, nos consagrando. Esse mundo precisa mudar, a começar pela minha consagração, pela minha mudança, pela minha santificação. Então, veja, quanto mais a gente vê assim, que tem pessoas que querem se consagrar, a gente vê que o Espírito Santo já está movendo a mudança do mundo e preparando o reinado de Cristo, quando ele move vocês para quererem se consagrar, para viverem de verdade uma consagração. Por quê? Porque assim serão irresistíveis e conseguirão outras almas para Jesus. E nós precisamos entender que nós fazemos parte desse grande plano, dessa grande igreja que Deus deixou para nós. E a Igreja Católica, e nós precisamos nos consagrar porque nós temos missão além de nós. A nossa consagração, ela não é só porque eu e você precisam se salvar, não. Mas é porque Deus quer nos usar como instrumentos de salvação dos outros também. Então, por isso, nós fazemos parte, a salvação da civilização, ela passa primeiro pela minha salvação individual. Eu preciso, Sara, dizer que eu estou aderindo ao projeto de Cristo. Aí sim, quando cada um começa a dizer que está aderindo ao projeto de Cristo, aí é possível se pensar na salvação da civilização. Então, nós que estamos vivos nessa terra, nós fazemos parte dessa igreja católica que se chama igreja militante. Nós ainda não estamos salvos. Nós precisamos nos consagrar porque nós ainda não estamos salvos. Nós aqui, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a cair. Na palavra de Deus diz que tem aquele que se converte no último instante e tem aquele que se perde no último instante. Então, nós precisamos militar. Olha de novo, vem exército, vem militância, vem soldado. Nós precisamos lutar pela nossa salvação, porque nós temos 3 inimigos que não querem que a gente se salve. A nossa própria carne não quer que a gente se salve. O mundo, o espírito mundano não quer que a gente se salve, e o inimigo de Deus não quer que a gente se salve, ou seja, a gente tem oposição à salvação. Então, nós precisamos nos consagrar para sermos verdadeiramente essa igreja militante que luta para não perder a salvação, para poder gozar da glória de Deus. E aí vem a igreja padecente, que também é a igreja militante, tem responsabilidade, por isso também nós precisamos nos consagrar. Porque a igreja padecente são daqueles que já morreram. E morreram e se salvaram. Não estavam em pecado mortal, mas estão no purgatório. O nome está dizendo padecente. Eles necessitam das nossas orações. Então, nós precisamos fazer os sacrifícios, as orações, para que a igreja padecente possa entrar na igreja gloriosa. Que a igreja gloriosa são dos salvos que já estão no céu, que já estão gozando da glória de Deus. Então, vejam só que projeto grande é esse. Olha para esse slide e imagina que esse o plano que Deus tem para cada um de nós. Ele te convidou, Nádia, te convidou, Marceide, para se consagrar, porque você faz parte de um grande projeto, de um projeto em que sua própria alma está em jogo, o mundo em que você vive está em jogo, a salvação de todos,
E nós ainda temos responsabilidade com a igreja padecente, para que um dia nós possamos chegar na igreja gloriosa. Então, a consagração significa que nós estamos sendo separados para Deus. Vamos gozar de uma proteção especial e vamos também trabalhar o nosso interior para que também nós sejamos salvos. Eu peguei essa foto do Templário de Maria e ela é muito interessante, que representa muito isso. Olha a frase. Hoje, a igreja militante presta auxílio à igreja padecente, para que entre logo na igreja triunfante. Então, a gente vê as pessoas que ainda estão, né, sendo purificadas no purgatório, passando por um processo de purificação que não viveram na terra, vão viver no purgatório, e que Nossa Senhora vai ali, ó, puxando um a um para poder levar para a igreja gloriosa. Então, nós que fazemos parte da igreja militante, temos também essa responsabilidade. Então, essa consagração, ela vai me trazer isso, vai me permitir que eu tenha, de verdade, uma vida interior, que eu tenha intimidade com Deus, que eu busque Deus no silêncio do meu quarto, no escondido. Eu sou de Deus, tendo uma vida interior, com aquilo que ninguém está vendo, mas eu estou voltado para Deus. Eu estou buscando as coisas do alto, renunciando aquilo que não me faz crescer, aquilo que me afasta de Deus, para que eu possa ter uma vida de apostolado, para que eu caia em missão e leve outras almas para Deus. Então, essa consagração, ela vai me trazer essas duas coisas: a vida interior e a vida de apostolado. Uma não sobrevive sem a outra. Não adianta só eu ter vida interior e não levar ninguém para Jesus, que eu preciso viver a vida de apostolado. Senão eu vou estar sendo, não estou rendendo os frutos. Estou enterrando os talentos que Deus me deu. Foi que eu fiquei, o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? Não, enterrei, com medo de perder. Então, nós precisamos ter vida interior para ter vida de apostolado, para render esses frutos para Deus. Mas também não adianta ter só uma vida de apostolado e ser vazio interiormente. Aí eu vou ser igual como está lá, numa das cartas de São Paulo, dizendo que eu sou só um símbolo que retine. Eu só estou fazendo barulho, achando que eu estou evangelizando alguém e não estou incendiando o coração de ninguém. Por quê? Porque eu não tenho vida interior. Então, as duas coisas, elas precisam andar juntas. E São Luís vai trazendo isso. Então, Nossa Senhora é uma estratégia de Deus para que esse mundo se regenere, para que eu me regenere e eu possa ter essa vida interior e essa vida de apostolado. Ela vai me orientar, me educar, me formar para eu viver essas duas coisas. Eu sugiro a vocês a leitura desse livro, quem puder adquirir o livro do Padre Júlio Maria de Lombaete, que é O Segredo da Verdadeira Devoção. Ele fala muito sobre o tratado, traz uma luz magnífica sobre o tratado, vai comparando, né, outros caminhos espirituais com esse caminho trazido por São Luís de Montfort, vai nos ensinando, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Mas a gente vai vendo que tem santos que dizendo assim, eu quero ser escravo de Deus. Eu quero amar Deus, eu quero ser todo de Deus. Então, Padre Júlio, ele vai explicando muito isso, essa razão dessa espiritualidade de São Luís de Montfort, trazer para nós essa concepção de uma santa escravidão. Os verdadeiros consagrados a Nossa Senhora vivem uma santa escravidão. Eita, Sara, que palavra difícil esse negócio de viver escravidão. Deus está me chamando para viver um caminho de escravidão, e é por isso que é importante nós lermos mais e vermos que a palavra de Deus vai dizendo que ou nós seremos escravos daquele a quem nós pertencemos. Se nós formos do diabo, seremos escravos do diabo, mas se nós formos de Deus, ele será o Senhor. E como eu disse numa live com a Gabriela, é o melhor patrão que existe.
Deus só quer o nosso bem, o nosso melhor, não precisamos ter medo. E o Padre Júlio, ele vai trazendo aí a concordância, né? Por que eu não vou fazer a consagração de São Luís? Por que eu não vou trilhar esse caminho aqui da espiritualidade de Santa Teresinha ou de Santa Margarida Maria Alacoque? Então, São Luís ele vai fazendo a comparação e vai dizendo que, na verdade, esses três caminhos espirituais, eles se aproximam muito e, na verdade, eles têm uma grande identidade em que eles vão usando uma pedagogia diferente, nomenclaturas diferentes, mas para chegar ao mesmo Cristo. Então, Santa Teresinha, ela vai pela pequena via, vai vivendo Cristo nas pequenas coisas, se abandonando nas mãos de Deus, né? Nas pequeninas coisas, ofertando a Deus, se abandonando como um filho nos braços do Pai. Santa Margarida Maria Alacoque não usa a palavra abandono, mas ela lembremos da formação passada, que ela teve a revelação, né, mensagens de Jesus Cristo falando do seu sagrado coração. E o tanto que esse coração é ultrajado, é rejeitado, o seu amor infinito é rejeitado. Então, Santa Margarida, o que é que ela vai fazendo? Ela se une a esse coração rejeitado e vai vivendo uma via de expiação, de reparação de todas as ofensas, ultrajes. Então, mas para você viver uma reparação às ofensas, ultrajes, você tem que ser pequeno, como Santa Teresinha também diz para a gente ser pequeno. E São Luís Grignon de Montfort vai dizendo para a gente ser menor ainda. Se você já é pequeno, seja menor ainda. Por quê? Porque o caminho espiritual trazido por São Luís Grignon de Montfort, ele vai trazendo uma dependência total. Eu preciso me declarar que eu sou totalmente dependente de Deus. Sem Deus, eu não consigo fazer nada de bom, eu não consigo acertar, eu não consigo realizar coisa alguma e nem me converter. Então, nada eu posso fazer por mim mesma. Eu dependo totalmente de Deus. Então, esse caminho de espiritualidade que nós estamos trazendo aqui, o São Luís Grignon de Montfort, é de vivermos essa dependência total de Deus. Mas vendo que isso é parecido com o abandono filial e com a união amorosa. Por quê? Olha só, o caminho de Santa Teresinha, que é o primeiro caminho aí que nós apresentamos e que o Padre Júlio vai trazer, é o da infância espiritual, de eu me colocar como criança, sempre nos braços de Deus, né? Me colocando como filho que é educado por Deus. O caminho de Santa Margarida é o caminho da imolação. Eu preciso me imolar por aquele que mais me ama e é ofendido, reparar. E o terceiro caminho, que é o de Montfort, é dizendo que eu serei totalmente de Deus para eu poder ser um soldado de Cristo, um imitador de Cristo. Então, viver um zelo apostólico, porque eu preciso preparar o reinado de Cristo na terra. Então, eu preciso ser apóstolo. Então, o Padre Júlio Maria diz que esses três caminhos são três chamas provenientes do único amor, que é o amor de Jesus Cristo, considerado como Pai, como Rei e como Senhor. Do lado da doutrina, eu errei, bem que desculpem, bem que está escrito ensina com C, desculpa, ensina com S. Os três ensinam a mesma doutrina da humildade. Então, eu não consigo viver a via humilde de Santa Teresinha, eu não consigo viver a infância espiritual de Santa Teresinha sem ser humilde. Para eu ser criança, eu preciso ser humilde. E para eu fazer reparações e me imolar amorosamente por Cristo, para consolar esse coração ferido de Cristo, eu também preciso de humildade. E Montfort diz,
eu preciso muito, muito de humildade para viver essa consagração, porque eu preciso me colocar nos pés de Maria. Eu preciso de Maria, porque ela é rainha dos corações. Então, eu preciso dessa humildade de reconhecer que eu dependo totalmente de Deus e que eu preciso de Maria para acertar aquilo que Deus quer de mim. Então, a virtude básica da consagração que é ensinada por São Luís Grignion de Montfort, e aqui eu digo para vocês que acaba elas chegando no mesmo lugar, porque olha só o que é que Santa Margarida Maria Alacoque vai dizer quando ela se encontra com Cristo. Ela diz assim: Jesus lhe disse, em 1688, para Santa Margarida: enfim, és inteiramente minha. Vives para mim. Vives para fazer tudo o que eu desejar, filha minha, como minha esposa, minha escrava, minha vítima, dependente em tudo do meu coração. Então, o Padre Júlio Maria vai dizendo que Santa Margarida, ela começa o caminho de Santa Teresinha, mas ela termina vivendo a espiritualidade de São Luís Grignion de Montfort. Ela é totalmente dependente de Cristo, escrava, vai fazer em absolutamente tudo. E qual é a humildade maior que pode ter? Qual é o menor termo? Qual é o nível mais baixo que uma pessoa pode descer? E eu preciso baixar para Deus crescer? É sendo escravo. Não tem nada menor do que a condição de escravo. Então eu digo que não tenho vontade, que eu não tenho querer, que Deus vai ser dono de mim em todas as circunstâncias. É a vontade dele que vai prevalecer no meu coração. E a devoção é a Virgem Maria. Então, São Luís vai dizer como que eu vou viver essa virtude básica da humildade que Santa Teresinha e Santa Margarida também vivem, usando, né, se utilizando da Virgem Maria, porque ela é soberana de todos os corações. Na face da terra não teve ninguém mais humilde, né? Só Cristo, porque Cristo ainda foi mais humilde, porque ele era Deus e se fez pequeno no ventre da Virgem Maria. Mas depois de Cristo, a pessoa mais humilde é a Virgem Maria. Então, se nós queremos aprender essa humildade, essa verdadeira humildade, nós precisamos ser de Nossa Senhora, para atingirmos esse fim de tudo, que é Jesus Cristo. Então, a escravidão que São Luís Grignion de Montfort propõe é porque esses corações são tão próximos, o coração de Cristo, o coração de Maria são tão unidos que eles são inseparáveis. É mais fácil você separar, diz São Luís, a luz do sol do que você separar Jesus Cristo de Maria. Então, Jesus se submeteu a Maria e Maria é toda de Jesus. Então, é Jesus de Maria e Maria de Jesus. Então, nós vamos viver essa escravidão numa completa dependência, aprendendo a viver dependendo de Cristo. Então, vejam que não é fácil, porque muitas vezes a nossa vontade quer outra coisa. Então, aí, olha como entra a questão do caráter, do meu temperamento, das minhas vontades, vai ter que ser colocado tudo à luz de Cristo. E o Padre Júlio vai dizendo, mas entregar-se nas mãos de Jesus e Maria como escravo, não simplesmente para amar e ser amado, mas para trabalhar, lutar e sofrer por aquele e aquela que amamos, como ensina Montfort. Eis o que é simplesmente heróico. Então, Márcio, você que está preparando aqui para a consagração à Nossa Senhora, não é só para a gente experimentar o amor de Deus e saber que nós somos amados, que nós estamos nos consagrando à Nossa Senhora. Não. Nós estamos nos consagrando a Nossa Senhora sabendo que nós somos amados, vamos experimentar esse amor
e que esse amor me impele a trabalhar, a lutar e sofrer por Cristo e por Maria, quem nós amamos. Isso é ato de heroísmo. Então, você que quer se consagrar a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, pode agora começar logo a pensar, meu Deus, eu vou praticar um ato de heroísmo, porque eu vou me revolucionar, vou deixar Deus fazer o que quiser de mim, para eu ser um verdadeiro imitador de Cristo, porque Ele se entregou como oblação. Então, se eu quero ser um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo, eu também preciso me ofertar em oblação. Então, não tem como eu dissociar a consagração à Nossa Senhora da imitação de Cristo. Então, quem puder também estar fazendo a leitura do livro da imitação de Cristo é muito importante. Olha o que está lá no Evangelho de São Lucas. São Paulo disse que Cristo aniquilou a si mesmo, tomando a forma de um escravo. Sob este ponto de vista, podemos dizer que a santa escravidão encerra tudo que as outras devoções têm de mais elevado. E como é impossível alguém rebaixar-se mais do que se tornando um escravo, é também impossível que se eleve mais alto na generosidade para com Deus. Então, aquele que mais se rebaixa, se colocando na condição de escravo, é aquele que vai se elevar e vai crescer nessa questão de generosidade com Deus. E aqui eu quis trazer um pouquinho para exemplificar da necessidade de nós fazermos essa consagração. Eu estou trazendo aqui para vocês essa capinha que está aqui, De Onde Vem. Ela é a capa do meu álbum de fotografia do meu batizado, de quando eu era bebê. E eu quis trazer para vocês. Muitas vezes nós guardamos coisas, recebemos coisas, nossos pais fizeram coisas conosco, e nós não vemos a profundidade, já o dedo de Deus na nossa vida. E como consagrada, eu estou fazendo esse caminho, né? Olhando como Deus esteve presente em todos os momentos. E aí, olha o que está dizendo aqui na capa do meu álbum. É dizendo, de onde vens, Sara? De onde é que você vem? Para a gente entender que a gente precisa se consagrar, é porque eu venho mesmo é de Deus. E é para Ele que eu vou voltar. Então, se eu não me consagrar, não suplicar esse auxílio poderoso de Nossa Senhora, eu vou vir de Cristo, mas eu corro o risco de me perder nesse caminho e de não ir para Ele. Então, aqui, eu trouxe só como um exemplo, porque Deus foi fazendo esse caminho. Quando eu preparava a formação para vocês, de dizer assim, eu sempre estive com você. Você não sentia minha presença, mas eu sempre estive com você. Eu sempre dei para você todos os meios necessários para que você soubesse quem eu sou, para que você pudesse sentir o meu amor e que por isso você não quisesse me largar nunca mais. Essa capinha, ela diz isso, né? E aí tem eu, bebezinha, vinda de Deus, com o anjo aí no álbum, né? Olhando para mim, cuidando de mim. E isso eu quero que você vá nessa foto se colocando também. Coloque-se aí como se você fosse, e aí não fosse a Sara, fosse você. E que Deus o tempo todo esteve com você. Mas que Ele te chama desde o início para esse caminho de santidade, de que você pertence a Ele. E aí você olha aqui do meu álbum. Tem uma foto aí escrita janeiro de 77. Nesse dia eu fui batizada. Essa fotografia é o dia do meu batismo. E olha o que está escrito no meu álbum.
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o valor que é o batismo. Eu me tornei cristã, eu recebi a marca, e aí você se coloca, e aí, como sendo esse bebezinho que está aí na pia batismal, recebendo a água sobre a sua cabeça, sendo lavado da marca do pecado original, e você recebendo toda a unção do Espírito Santo. E aí você recebe o título de cristão, de filho de Deus. Olha que beleza que é o batismo. A partir do meu batismo é que eu posso rezar o Pai Nosso. É que eu vou dizer, Pai Nosso que estás no céu. Por que eu estou chamando o meu Deus de Pai? Porque eu fui batizada. O batismo, ele me torna filho de Deus. Que preciosidade é o batismo. Sara, mas eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Lembrem da formação passada. São Luís, quando ele estava muito angustiado, porque a igreja da França tinha se separado da igreja de Roma, que ele vai a Roma, o Papa o nomeia missionário apostólico e diz que ele voltasse para a França, evangelizasse os franceses e lembrassem que eles são batizados, que eles não são pagãos, que eles não podem viver como pagãos. Lembrem a eles quais são as promessas do batismo e façam com que eles vivam, renovem essas promessas batismais. Esse é o caminho espiritual, porque quando eu me lembro do meu batismo, lembro de tudo que foi jurado no dia do meu batismo, eu vou compreender de onde eu venho e onde é que Deus quer me levar. A grandeza do chamado que Deus tem para mim. Então, o batismo, que São Luís vai nesse caminho espiritual me levar a renovar, eu preciso compreender que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Pelo batismo, eu tenho acesso a todos os outros sacramentos. Pelo batismo, eu sou livre do pecado. Eu sou regenerado como filho de Deus. Me torno membro de Cristo. Sou incorporado na igreja. Olha a grandeza do meu batismo. E nós precisamos voltar e lembrar que Deus nos ungiu, que nós recebemos esse sacramento e que ele tem uma força santificante muito grande. Os dons infusos foram derramados sobre nós. Então, o sacramento do batismo é uma regeneração. Nós somos mergulhados na água do batismo, morre o homem velho para nascer a nova criatura. Por esse sacramento, eu nasço da água e do Espírito, porque sem nascer da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, esse banho, ele é chamado de iluminação. Aqueles que recebem esse ensinamento ficam com o Espírito iluminado. Então, nós recebemos luzes no nosso batismo. É um grande dom, é graça, é unção, é iluminação. E é arrancado de nós, é sepultado nas águas o meu pecado. Recebo a unção de ser filho de Deus, de ser rei, profeta e sacerdote em nome de Cristo, né? Como Cristo, como sendo um imitador de Cristo. Vou receber o sinal da cruz no meu batismo, que é a marca de Cristo impressa, de que eu vou ser agora dele. Olha, eu tenho um dono. Vou ser liberto do pecado e do diabo. Então, eu preciso do meu batismo para viver livre da minha carne e das insídias de Satanás. Posso, então, professar a fé da igreja e a água, né, vai fazendo essa lavagem, tirando todo o fundo mal. Então, olha a beleza.
do que é o nosso batismo. E o caminho espiritual de São Luís Brignon de Montfort é exatamente para nos lembrar que nós já recebemos essa unção sacramental, mas que muitas vezes nós não vivemos como se batizados fôssemos. Nós não temos a exata compreensão do que é do que é ter sido ungido por Deus como sacerdote, profeta e rei. Então, nós precisamos aqui, cada um de nós, nos lembrar que nós temos a marca do batismo. E olha só como são as perguntas que foram feitas no dia do nosso batismo. As perguntas que o padre faz para os pais e padrinhos. Vocês vão educar, vocês renunciam, estão dispostos a educar estas crianças na fé, renove agora as suas promessas batismais. Vocês, para educar essas crianças na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam à escravidão e toda opressão, isso do inimigo? Renunciem. Para criar essas crianças num mundo de paz e fraternidade, vocês renunciam ao egoísmo e à injustiça? Renunciem. Para conduzir essas crianças no caminho de Jesus, vocês renunciam às ilusões deste mundo e às tentações do espírito maligno? Renunciem. Aí depois vem a profissão de fé. Vocês creem que Deus Pai criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e nos entregou o mundo para que cuidemos deles e vivamos na paz? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu sua vida por nós, ressuscitou, está junto do Pai, e aí a gente vai fazendo a nossa profissão de fé. E cremos. E aí, depois que nós fazemos tudo aquilo que nós acreditamos e dizemos, aí o padre diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebemos todos os dons espirituais. Agora, a Sara, que foi batizada, ela, além dessa unção, e todos nós aqui, né, acredito, também temos, ela fez a primeira Eucaristia. Tá aí a minha fotinha da minha primeira comunhão. Eu recebendo Jesus de joelhos, no genuflexório, na boca, coisa que não se está vendo mais hoje em dia. Mas tá aí, minha primeira comunhão. Deus aí, ó, alimentando a Sara na fé para ela poder honrar as promessas que foi feita no dia do batismo dela. Ele me dando o seu próprio corpo e o seu sangue para me alimentar espiritualmente. Está aí a Sara na primeira comunhão e olha aqui a oraçãozinha que tinha na minha lembrancinha de... Olha o dia que eu fiz minha primeira comunhão, no dia da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 85. Olha a oração, as coisas que acontecem na nossa vida e que para a gente naquele tempo não fez sentido nenhum e hoje eu quero voltar nesse tempo e viver exatamente isso que está escrito aí nesse papelzinho da minha primeira comunhão. Ó Jesus, tu és a alegria da minha alma, abençoa minha infância e guarda o meu futuro. Dai-me, Senhor, um coração que vos ame, uma inteligência que vos conheça e uma vida que vos glorifique. Só, gente, que depois dessa minha primeira Eucaristia, eu passei 32 anos da minha vida usando a minha inteligência, que não me levava a Deus, cheia do conhecimento humano, não tinha intimidade nenhuma com Deus, não tinha uma vida interior. As experiências da vida foram me levando a ter um coração distante de Deus, eu não tinha esse coração que amava Deus, e é porque eu achava que eu amava. Mas quando Cristo vai se aproximando da gente, que a gente vai deixando Ele, né? Que a gente vai tendo a coragem de dar o passinho para Ele, a gente vai vendo que a gente viveu como aquele filho pródigo, que estava mendigando afeto de tanta coisa, de tanta realidade, né? E aí, com 32 anos, tem uma experiência, inicia o processo de conversão, e aí eu vou
para o Brejo. Estou contando aqui para vocês meu testemunho. São 9h32, estou terminando. Eu vou para o Brejo do Maranhão. E lá no Brejo eu vejo um rapaz entrando na igreja de joelhos, todo vestido de branco, e dizendo, no final da comunhão, ele lê uma oração, uma fórmula, que eu não estava entendendo direito quem era que tinha escrito aquela oração, e dizendo que ele se arrependia de não ter vivido as promessas do batismo dele, que ele renovava e ratificava, renunciava a Satanás, e que ele queria viver agora, de hoje em diante, dependente totalmente de Nossa Senhora, para poder ser dependente totalmente de Cristo, que ele agora não tinha mais nada, que ele se submetia em tudo à vontade de Deus, e eu escutando aquela pessoa. E eu não estava entendendo, mas eu vi nesse dia, no dia da Imaculada Conceição, uma pessoa se consagrar a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, pela mão de Maria, pelo método de São Luís, mas eu não estava entendendo nada. Isso foi em dezembro. Aí eu disse lá, vendo esse rapaz se consagrar, que eu não sabia, não entendia absolutamente nada do que era, mas já era Deus falando comigo. Eu vi, eu disse assim, olha que oração difícil que esse rapaz está fazendo, porque fazer tudo isso que ele está dizendo que vai fazer é muito difícil. Mas eu quero. Mas ela é linda essa oração. Ela fez sentido para mim. E aí, quando eu volto para Teresina, e no início de janeiro já recebo no WhatsApp um convite que estava abrindo uma turma de consagração à Nossa Senhora em janeiro, para se consagrar em abril, no dia de Nossa Senhora do Desterro. E aí eu tive um pesadelo e rezando com uma pessoa, a pessoa perguntou para mim, Sara, você consagrou a Nossa Senhora? Aí eu fui me lembrar. Ah, foi aquilo que o rapaz fez lá no Brejo do Maranhão. Ele estava se consagrando. Pois é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu me consagre. E aí está aí, gente, a fotografia da minha consagração no dia de Nossa Senhora do Desterro. Eu sou aí, estava lourinha nesse tempo aí. Veja, eu não usava véu. Muitas amigas, né, minhas irmãzinhas usavam, mas eu ainda não tinha. Nesse tempo da minha consagração, eu não tinha ainda o entendimento e também a minha vontade ainda estava muito forte. Não estava deixando Deus fazer. E aí eu me consagrei nesse dia. E quando eu volto para o Maranhão, não estou conseguindo passar aqui, peraí. Eu volto no Maranhão, me consagrei em abril, e lá, quando eu chego lá, eu soube que ia ter a consagração à Nossa Senhora. Lá naquela mesma igrejinha que eu vi a pessoa se consagrar a primeira vez. E eu disse, pois eu vou renovar. Eu quero, porque foi aqui que Nossa Senhora me convidou para eu ser consagrada a ela, que eu vivesse uma vida nova com ela, que deixasse fazer, que Cristo, deixasse o Cristo fazer tudo que ele quisesse comigo. E aí eu me uni a esses irmãozinhos que estavam se consagrando nesse dia, e eu consegui me renovar também no dia da Imaculada Conceição. E aí veio surgindo a minha vida interior. Deus foi trabalhando a minha vida interior para poder chegar na vida de apostolado. Essa aqui foi a primeira turma de consagração à Nossa Senhora que eu ajudei a formar lá na Casa São José, que foi onde eu comecei a realizar minha vida de apostolado junto com o padre José Soares, que é fundador da obra. Nesse tempo eu não sabia de nada que ele via Nossa Senhora. Mas eu já estava perto aí, ó, de Nossa Senhora, foi no dia da Imaculada Conceição. E Nossa Senhora foi impulsionando meu coração e outros, né? O Gustavo estava aqui nesse dia também, para preparar as pessoas para se consagrarem a Nossa Senhora, foi a primeira turma. E aí Nossa Senhora não parou. Quero mais filhos espirituais. E aí eu estava ajudando a dona Irene lá
do grupo das mães que oram pelos filhos, e ela, Sara, me ajuda a preparar uma turma para se consagrar no dia de Nossa Senhora de La Salete. E aí eu fui vendo, né, Deus confirmando cada vez mais no meu coração que o caminho, que era esse o caminho que vai nos levar mesmo a permanecermos de pé, sendo verdadeiramente de Cristo, vivendo verdadeiramente nosso batismo, versículo 5. Aqui já foi no mosteiro, foi a turma de São Luís Grignon de Montfort. Aí vocês vão vendo que eu já estava de véu, que o meu chamado para usar o véu veio no dia de Nossa Senhora do Rosário, veio muito forte Nossa Senhora dizendo véu, véu, véu. E foi antes de eu entrar no mosteiro. Quando eu entrei no mosteiro, eu já estava usando o véu, porque Nossa Senhora já estava convencendo o meu coração de que quando eu estou diante de Jesus, do Santíssimo Sacramento, seja ele no ostensório, seja ele durante a missa, eu preciso esconder a minha glória que está nos cabelos, ou seja, viver a humildade para que a glória de Deus permaneça. Veio a turma Nossa Senhora do Rosário, a minha mãe teve a graça também de se consagrar nesse dia. E veio agora a última turma, que foi a turma Geração Aleluia, que foi agora no dia de Nossa Senhora da Visitação, foi agora no dia 31 de maio, encerramento do mês mariano. Então, é isso que é a fervorar. Deus nos chama para que a gente possa espalhar a boa nova para os outros, da alegria, da bem-aventurança do que é ser de Deus. Então, eu já me estendi demais, já são 9h38, mas o que eu queria dizer é que Deus nos chama pelo nome. No nosso batismo, isso ficou muito forte. E já foi dito lá no batismo o que ele queria de nós, reis, profetas e sacerdotes. Mas que o mundo, a vida, o inimigo, nos levou muitas vezes para caminhos bem distantes desse projeto inicial de Deus. Mas Deus nos chama a renovar isso tudo. E nós vamos fazer isso por meio da consagração. Porque esse método de espiritualidade de São Luís Grignon de Montfort é essa renovação dessas promessas batismais. Amém? Então, nós somos chamados à felicidade. Vamos, aqui vou interromper aqui o compartilhamento. Só um minuto. Vamos fazer nossa oração agora nesse momento, pedindo a Deus que abençoe tudo isso que foi dito, tudo isso que Deus colocou no nosso coração, que encontre um terreno fecundo, que nós possamos hoje, nesse dia de Corpus Christi, nesse dia de grande graça, em que Deus diz que nos ama, que Ele se dá para cada um de nós, que Ele, nesse caminho espiritual de perfeição, Ele vai continuar se dando continuamente a nós para que nós possamos cumprir o projeto dele. Então, não tenhamos medo de abraçar essa consagração. E aconteceu algo muito místico na nossa comunidade no dia de hoje. Eu vou fazer essa partilha talvez só na próxima semana, mas o céu fala conosco. Deus está o tempo inteiro falando conosco. Mas os nossos bloqueios, a nossa surdez espiritual nos atrapalha muitas vezes de compreender. Então é preciso deixar Deus vencer em nós muitas coisas. E quem vai nos ajudar a vencer tudo isso vai ser Nossa Senhora. Então não abracemos essa estratégia de Deus, que é Maria,
e deixemos ela nos conduzir nesse caminho de felicidade que Deus tem para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Viva Cristo Rei! Salve Maria Santíssima! Salve! Até a próxima semana. Deus abençoe.